Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, em especial os que acompanham o nosso programa A Hora é Agora. Nós estamos começando o programa aqui meio atrasado, deu um problema técnico aqui, quando nossa propaganda eleitoral gratuita não rodou, então nós começamos atrasados. Hoje nós temos aqui no programa o deputado estadual José Bonifácio. Eu vou agora para o nosso tradicional Momento Notícias e na sequência eu volto para dar continuidade aqui ao nosso programa A Hora é Agora. Deixa eu ver que hoje é o de número 75. Vou colocar o Momento Notícias aqui para vocês enquanto a gente se adequa ao esse horário aqui. De jornalismo sério e competente na comunicação, Roberlan Coquim, falando por você. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 7 horas e 48 minutos. O programa hoje, nós vamos começar um pouco atrasado, mas eu vou fazer como de costume. O diretor da rádio aqui já autorizou nós a seguir o programa até às 8h40. O deputado estadual José Bonifácio já se encontra aqui comigo no estúdio. Hoje nós vamos conversar sobre o resultado da eleição. Eu acho que ele tem muitos agradecimentos a fazer. Então, eu vou começar o programa como de costume. Porque ele era para ter começado às 7h20 por causa do programa eleitoral e nós não conseguimos o sinal do programa eleitoral, então a rádio ficou em silêncio durante o programa eleitoral de hoje, mas já conseguimos corrigir aqui o problema. Então o programa hoje irá até às 8h40. Então hoje, para quem não sabe, é o 284º dia do ano no calendário gregoriano e o 285º dia em anos bissextos. Estão faltando aí 81 dias para terminarmos este ano de 2014. E na contagem regressiva para as eleições, faltam apenas 15 dias para voltarmos às urnas e escolhermos nosso presidente agora na eleição do segundo turno. Segundo informações extraídas do site Clima Tempo, a previsão para este sábado aqui em nossa região é de temperaturas mínimas de 25 graus e máximas de 39 graus. O dia hoje será de sol e aumento de nuvens ao longo do dia. À noite poderá ocorrer pancadas de chuvas. A umidade relativa do ar ficará na mínima de 31% e a máxima de 61%. Nos feriados e eventos cíclicos, hoje é comemorado o aniversário do estado do Mato Grosso do Sul. Também é aniversário da cidade de Campina Grande, na Paraíba, aniversário da cidade de Cambé, no Paraná, e também de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Como eu já tinha dito antes, no programa de hoje nós teremos a presença do deputado estadual reeleito José Bonifácio Gomes de Souza, que já está aqui nos estúdios da Rádio Sucesso FM para conversar com a gente sobre o resultado desta eleição do primeiro turno. E também, é claro, o deputado deve fazer alguns agradecimentos a esses 14.866 eleitores que o elegeram a deputada estadual novamente para o segundo mandato. Eu tenho aqui uma denúncia proveniente da cidade de Angico, onde eu estive ontem. Eu estive lá ontem para averiguar a situação de algumas pessoas que estão sendo demitidas do emprego por ter apoiado o governador eleito Marcelo Miranda e também o deputado estadual José Bonifácio e outros candidatos. Mas antes, eu quero dar o resultado de uma reclamação que nós tivemos aqui no programa de ontem sobre um quebra-molas que foi colocado lá no povoado Ribeirãozinho, que, segundo os reclamantes, ficou bastante alto. Então os moradores reclamam que o quebra-mola, como eu falei ontem, no programa de ontem, o quebra-mola está muito alto, os carros passam, estão arrastando o fundo e as motocicletas, às vezes, algumas delas ficam até dependuradas. Então, o vereador Gerry, que é o representante lá da comunidade Ribeirãozinho, entrou em contato comigo e nos informou que já está tomando providências para corrigir o problema, do qual ele mesmo confessou que também achou muito alto. Então, o Gerry disse que já entrou em contato com o secretário de obras, que está ocupado em outro serviço, mas que quando terminarem esse serviço que estão fazendo, irão lá corrigir. E o Gerry foi mais longe ainda, ele disse que se demorarem muito, ele mesmo vai contratar um pedreiro para diminuir a protuberância que lá se encontra. Então nós vamos aguardar uma definição para esse problema e peço que nos avisem quando o problema estiver totalmente resolvido, mas parcialmente já temos uma resposta, já é alguma coisa. Então esse foi a reclamação de ontem, e eu já estou dando uma resposta, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu vou agora passar para a notícia que eu tenho. Antes de iniciar a notícia de hoje, não posso esquecer de parabenizar o Adriano, lá da Ciclista São João.
O Adriano lá da Ciclista São João, que fica ali na rua da Cimarina, na subida da ladeira que vai para o bairro Alto Bonito. Ele está aniversariando hoje. Ele, que é um dos colaboradores aqui do nosso programa, sempre ajuda quando tem um necessitado. Então, o Adriano merece toda a nossa consideração. Meus parabéns aí, Adriano. Se tiver festa, me convida para me ir até onde você lhe parabenizar pessoalmente. E amanhã, que é dia 12, vai ser o aniversário do Joaquim Barbosa, lá da Praça do Pio. O Joaquim, que é mais um profissional que trabalha com filmagens aqui em Tocantinópolis, e é filho da Dona Lourdes, que também mora lá na Praça do Pio, que a Dona Lourdes é a minha avó. Quero aproveitar e mandar um abraço aí. O Bonifácio está lembrando aqui que ele é irmão do Betinho, que deu para ele 108 votos lá em Recursolândia. Eu já fiquei sabendo que o Joaquim vai estar hoje em Angico, filmando o tradicional festival da canção denominado FEMUSA. Parabéns aí antecipado ao Joaquim Barbosa por seu aniversário. Então, gente, eu vou iniciar agora as nossas notícias, esse programa de hoje, que é o de número 75, com uma denúncia feita por 3 moradores da cidade de Angico, que é a Solange Pereira dos Santos, conhecida como Solange Bala, o Adailton José Moreira Lima e o Fredson Silva Santos, que foram demitidos essa semana da Prefeitura Municipal daquela cidade por causa de perseguição política. Eu estive pessoalmente em Angico na tarde desta última sexta-feira, que foi ontem, até porque a denúncia é muito séria e eu teria que ter certeza antes de divulgar aos nossos ouvintes e também lá no site Toque Notícias. E eu vi com tristeza a situação da Solange, que lá é conhecida como Solange Bala. Ela foi candidata a vereadora na eleição de 2012 do lado do prefeito José Otacílio, que é conhecido pela alcunha de Chibatinha. Ela foi candidata na última eleição do lado do Chibatinha, onde ela conseguiu 65 votos naquela eleição. Ela ficou na suplência. A Solange era gari, prestava serviço na prefeitura há 6 anos e nesta eleição optou por apoiar o governador recém-eleito Marcelo Miranda e também o deputado estadual José Bonifácio e outros candidatos. E por isso, logo após esse resultado de domingo, ela foi demitida. A Solange foi demitida, foi chamada lá na prefeitura. Ela disse que ainda trabalhou ainda, não sabia, ainda foi varrer rua de madrugada, não sabia que tinha sido demitida. Então a Solange disse que foi trabalhar quando chamaram ela lá na prefeitura. Tem uma advogada que fica encarregada de resolver esses problemas lá por 2 prefeitos, porque lá é 2. Quem tem o Deusdete, que é o conhecido como Nego d'Água. Ele era candidato na eleição de 2012, vou explicar para quem não sabe da história. Ele era candidato na eleição de 2012, mas como foi considerado ficha suja pela Justiça Eleitoral, foi barrado. Então, na correria, ele colocou o frentista do posto de gasolina lá de Angico, o senhor José Otacílio, conhecido por Chibatinha, e este conseguiu vencer a eleição. Mas lá dizem que quem manda é o Nego d'Água, o Chibatinha é só um laranjão dele lá. Isso é que o povo comenta na cidade. Então eu vou colocar aqui para você, eu trouxe o áudio aqui para vocês ouvirem a conversa que eu tive com a Solange Bala. A minha voz está assim meio fraca na entrevista, mas é só de indignação mesmo, de tristeza de ver uma situação dessas, porque esses prefeitos e demais políticos se acham no direito de se candidatar de um lado e apoiar o outro, e um simples cidadão não pode. Então, gente, não tem quem não fique triste numa situação dessas, né? Ainda mais se tratando de pessoas simples como essas que eu encontrei lá em Angico. Eu vou colocar o áudio aqui da entrevista com a Solange, mas o vídeo com a entrevista vai estar daqui a pouco no site Toque Notícias, que já está tudo preparado, já está, inclusive até está no YouTube. Eu vou botar aqui para vocês, peço até que o Bonifácio ouça atentamente, porque realmente o caso é sério. Aqui na cidade de Angico, eu encontrei a senhora Solange Pereira dos Santos, que é conhecida como Solange Bala. Ela foi candidata a vereadora na última eleição de 2012, onde apoiava o atual prefeito, que é conhecido como Chibatinha. A Solange estava me contando que foi candidata do lado dele e, mesmo antes de ser candidata, já trabalhava na limpeza, né, varredeira de rua, como gari. Aí a Solange optou nessa eleição de 2014 a apoiar o candidato recém-eleito, o Marcelo Miranda. E por causa disso, ela foi demitida do emprego. Solange, como foi que aconteceu esse seu chamado na prefeitura para lhe avisar que você não estava mais trabalhando?
O meu chefe, Raimundo Dedice, ele me comunicou que a doutora Joaquina queria conversar comigo. Então eu fui. Quando eu cheguei lá, ela falou que o prefeito tinha ligado para ela pedindo fazer minha demissão. E eu perguntei ela por quê. Ela falou que só que não sabia. Mas eu tenho certeza que foi por causa que eu apoiei o Marcelo Miranda, até porque todos sabiam que eu estava contra, né? Todo candidato dele eu não apoiei nenhum. Então, foi eu, mais 3 companheiros que foram demitidos, né? E então eu só queria entender por quê, queria que o Ministério Público me ajudasse a descobrir por quê, porque eu não tive motivo assim do meu serviço, sempre eu fui correta no meu serviço, e então por causa dessa pequena que eu acho que para mim foi grande, porque eu voltei e voto novamente se for possível, né? Porque a administração não foi por causa dele do Deudete, nem do Chibatinha não, é porque eu vi que a administração dele estava péssima. Até porque o meu menino é pioneiro mirim e está com mais de 8 meses que não recebe pagamento. Então eu achei melhor votar para Marcelo Miranda. Marcelo Miranda, ele já foi candidato a governo. Se ele fosse ruim, ele não teria ganhado com a maioria que ele ganhou. Então por isso eu optei pelo Marcelo Miranda e por isso foi despedido do meu serviço. Como é que vai ficar a sua situação? Está com um filho na faculdade? Eu estou fazendo faculdade, Né? vou terminar no outro ano, agora desempregada. Casa para morar não tenho, porque essa é a minha casa. E ele falou que ia fazer minha casa em agosto do ano passado, e agora tem mais de ano, não foi feito. Derribei a casa que era de Tauba, derribei, e estou em casa alugada. Agora vou sair do emprego, estou pagando faculdade, 3 filhos, que tem 5, mas tem 2 fora. 3 filhos dentro de casa, meu marido trabalha na roça. Então vai ser difícil, mas eu vou conseguir terminar minha faculdade, uma coisa que eles não vão tomar. Aliás, ninguém toma, né? Então é difícil, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. A senhora conseguiu falar com o prefeito depois que aconteceu essa demissão? Não consegui. Ela falou que ele estava viajando. Se eu quisesse entender por que eu tinha sido demitida, era para procurar eles. Mas eu não procurei. E se a senhora puder mandar um recado para ele, aproveitando essa oportunidade, o que a senhora diria? Eu diria para ele assim, que eu votei com Marcelo Miranda, mas não era o caso dele ter me demitido não, sabe? Porque tem quase 20 anos que nós acompanhamos esse lado. Então, por uma política de governador, ele me demitiu e outros mais aí. Isso não era coisa dele fazer comigo nem com a minha família, né? Mas já que ele fez, então só quem vai perder é eles. Tá, e vocês ouviram a voz da Solange Bala, que é uma guerreira, uma gari, merece todo parabéns, porque uma gari, ela já trabalha de gari há 6 anos, trabalhava, na verdade, há 6 anos, varrendo rua, e tá fazendo a faculdade, tá preocupada. A casa dela, para falar a verdade para vocês, não é uma casa, é um barracão sem paredes. É só um barracão sem paredes. Aí tem um quartinho onde ela dorme. Mas a casa dela foi desmanchada porque os atuais mandantes lá da cidade disseram que iam construir a casa dela ano passado. E aí não fizeram. Ela desmanchou, mandaram ela desmanchar porque iam fazer. Então ela desmanchou, está lá morando só num quartinho, num barracão. Daqui a pouco as filmagens vão estar no site Toque Notícias. A matéria vai estar lá completa. Vocês vão ver a situação da Solange Bala. Aí quer que a pessoa vá apoiar os candidatos dele. O cara faz uma promessa, não cumpre, ainda quer que seja apoiado. É uma situação mesmo, até cômica, chega a ser até cômica. O outro que também falou comigo, sem medo, quando eu fui visitá-lo, foi o senhor Adailto José Moreira Lima. Ele tem 50 anos e trabalhava como vigilante no posto de saúde. E como também resolveu seguir suas convicções políticas, foi sumariamente demitido por essa advogada que a Solange citou, que aparentemente é uma das manda-chuvas lá na prefeitura também. Então eu vou colocar aqui o áudio do Adailto falando para vocês ouvirem o que ele tem a dizer sobre essa demissão. Estou aqui em Angico, na casa do Adailto José Moreira Lima. Ele também entrou na malha fina aí da prefeitura, né, Adailto? Foi demitido, trabalhava como vigilante lá no posto de saúde. Aí apoiou publicamente o Marcelo Miranda e com isso ganhou a demissão. Exatamente. O senhor não sabia de nada, foi chamado na prefeitura? Eu não sabia de nada, não chamaram na prefeitura. E se eu não tivesse acontecido o que aconteceu ontem, eu ia trabalhar os dias para chegar a folga e demitir sem saber trabalhando lá. Aí hoje de manhã foi que me chamar lá na prefeitura, eu conversei com a advogada que disse que é dele, e ela me falou que não era nem para mim estar lá ontem, que ontem foi hoje, né? Dia 9. Dia 9, né? Ontem. Aí então eu fui trabalhar ontem sem saber, demitido sem saber. Então, nesse caso, se eu não tivesse acordado mais cedo, talvez ia trabalhar mais dia, sendo que já estava demitido. E o contrato eu vim assinar hoje, sendo que eu entrei no serviço dia 10 de fevereiro. O senhor nunca tinha assinado o contrato? Nunca tinha assinado o contrato, nunca. Vinha recebendo normalmente? Vinha recebendo normalmente, sem assinar o contrato.
O senhor está arrependido de ter votado Marcelo Miranda depois disso? Não estou arrependido, porque o que eu faço consciente. Apoiou ele, os candidatos dele? Apoiei ele, os candidatos dele, e apoiar outra vez se precisasse. Adailton, eles te procuraram para você dar apoio para algum candidato deles, para votar no candidato deles, ou eles já sabiam que você estava decidido do lado do Marcelo Miranda? Ele já sabia, até mesmo porque eu não faço nada escondido, eu sempre me decido em época de eleição, até mesmo porque nós vimos na democracia, a gente vota quem quiser. Mas eles fizeram uma reunião lá no tal de Manga, que é a residência deles, só com funcionários. E segundo eu fiquei sabendo que daquele dia em diante, o que fosse com o vereador, que não era, não era. Mas eu já mesmo decidido, eu fui para essa reunião, mas já estava dizendo que não apoiava eles. Ele fez uma reunião para falar com todos os funcionários que era para apoiar. Todos os funcionários que era para apoiar, para pedir para os candidatos dele, e realmente eles pediram mesmo. Mas o senhor já estava decidido? Eu já estava decidido, fui porque fui, mas já estava decidido. O senhor imaginava que poderia ser demitido por causa disso? Eu já sabia que podia ser demitido. Até mesmo porque eu sei a manobra da política aqui dentro. Eu já sabia. Agora, não dessa maneira. Eu estava lá no meu serviço, já demitido e sem saber. Eu podia trabalhar até mais dias, se eu não tivesse descobrido logo, eu estava lá ainda, demitido sem saber. O senhor conseguiu falar com o prefeito depois disso? Não vi não, porque até mesmo que eu não sei qual é o prefeito. Não sabe se é o Nego d'Água ou eu não o sei Chibata? Eu não sei se é o Chibata ou o Nego d'Água, eu não sei nem quem é que manda, porque a gente vai lá, não vai para fulano, não vai para fulano. Eu não sei, porque naquele jogo, bota lá, bota para cá. E eu não sei quem é que manda. O senhor poderia mandar um recado para eles através dessas câmeras? Posso mandar. O que o senhor diria para eles agora? Eu digo para ele que eu não estou arrependido do que eu fiz, eu apoiei o Marcelo Miranda de livre espontânea vontade e não arrependo do que eu fiz. E se fosse para apoiar os candidatos do Marcelo Miranda, eu votava de novo. E eu peço para ele que ele poderia ter mais um pouco de respeito com a sociedade, que nem cachorro não citado que ele me tratou. Ele tem que saber que eu sou um cidadão, eu tenho o direito de ser respeitado igual muito tem. Então eu peço para ele que ele tinha que fazer era o seguinte, era reunir o pessoal dele e conversar com o pessoal dele e ver onde errou para ele corrigir o erro, se é que ele ainda quer se manter no poder. Porque o que ele está fazendo aí não é de cidadão brasileiro que faça não. Ele tem que saber que isso aqui é um território nosso, aqui não é de dono como ele quer ser dono, e que ele tenha mais um pouco de compreensão que o material que ele fez a casa lá no lago, dava de fazer muita casa aqui no Egito, muita casa. E essa casa minha aqui, toda vez que tem casa para fazer, ele sai essa casa. Toda vida, nunca fez. Talvez o dia dela já rolou por aí já. E se eu tivesse guardado os cadastros de casa que eu faço aqui, já tinha muito cadastro guardado bem aqui. Agora sim, eu vi acontecer umas coisas que eu fiquei muito chateado com isso. Eu vi vereador ganhar casa, na época a mulher era enfermeira. Tá lá. Vereador que em Palma tem uns bens dele que compra qualquer casa aqui dentro do Angico. E talvez não dá só para comprar um carrinho ainda. Quanto eu que preciso de uma casa, cadê? Fez, a minha não fez. Ele não fez. Porque do jeito que ele está fazendo, do jeito que ele está administrando, ele não faz nada. Só para ele que ele faz. Porque ele tem uma foto de carro aí alugada, tudo é carro de nome de Laranjinha, ele está tirando no mínimo, por mês, no mínimo, 70 mil contos por mês de carro alugado. Isso sem falar nas casas que ele tem nome de Laranjinha. Agora eu te pergunto, eu tenho algum no meu nome? Ó aqui. Eu tenho algum no meu nome? Não tenho. Então é por isso que eu não recado para ele ter mais respeito com o povo e não tratar o povo igual ele trata, que ninguém é escravo também não. Todo mundo é cidadão, todo mundo é brasileiro. Todo mundo tem que ter respeito e ninguém é melhor do que o outro não. Então isso ele tem que ver. Vocês acabaram de ouvir aí o desabafo do Adailton. Essa casa que ele falou lá no lago, diz que é uma mansão muito grande que o ex-prefeito Nego d'Água, que é o atual mandante por trás aí da prefeitura, o Nego d'Água está fazendo lá em Dacinópolis, na beira do lago lá da... Com os recursos da prefeitura e os funcionários. Com recursos da prefeitura e funcionários da prefeitura trabalhando lá nessa obra que ele está fazendo lá nesse lago. Então o Adailton está certinho de fazer esse desabafo. E por último, eu fui na casa do Fredson Silva Santos para conversar com ele, que foi mais um dos demitidos. Ele também era gari. E ele não estava na ocasião da minha visita, mas sua esposa rasgou o verbo, como o povo diz no dito popular, em uma entrevista que eu fiz com ela. Eu quero que vocês ouçam. O Adailton, o Fredson, desculpe, ele era gari há 2 anos, mora com a esposa dele lá e tem um filho pequeno, a casa deles muito simples, de taipa e palha,
Então, ela está muito preocupada porque agora só sobrou um Bolsa Família de R$ 157. Ela, segundo a Olívia Benício de Moraes, que é a esposa do Fred, que foi demitido, ela estava trabalhando como ala-moça, que é aquelas que ficam entregando os diabinhos que eu chamo de santinho, os santinhos que eu chamo de diabinho debaixo das portas, lá pro Marcelo Miranda, e aí foi demitido, o marido dela foi demitido por causa disso. Segundo ela, ele foi demitido na quarta-feira, dia 8, a mando do Nego d'Água, pelo chefe dos Gari, um carrasco lá conhecido como Raimundo Dedice dos Santos, que diz que é o homem forte lá desse Nego d'Água lá, que é o chefe dos Garis. Então a Olívia falou comigo também. Eu vou colocar aqui para vocês a rápida entrevista que eu tive com a Olívia. Estou aqui na casa da terceira família, cujo uma pessoa foi demitida por causa de perseguições políticas agora depois da eleição. Está aqui comigo a Olívia Benício. Ela está me contando que o esposo dela, o Fredson Santos, foi demitido. Ele trabalhava como gari já há 2 anos na prefeitura e foi demitido porque ela estava trabalhando de ala ajuda na campanha do Marcelo Miranda. Olívia, eu queria que você contasse para a gente como foi que chamaram o seu esposo lá para demitir ele. O prefeito falou pro Raimundo Edilson, o chefe dos Gari, falar pro Cabeludo que não precisava ele trabalhar esse mês, pois o seu Raimundo ia dar um castigo nele, pois ele tinha apoiado o Marcelo Miranda. Ele não, nós aqui de casa tinha apoiado o Marcelo Miranda e por isso não precisava mais dele trabalhando. E além de tudo, nem pagar eles não pagaram. Até agora. E ele tinha assinado o contrato com a prefeitura? Não assinaram. Toda a vida ele trabalhou de diário, nunca assinou o contrato, sendo que os contratos veio para eles assinar, mas eles nunca deram para ele assinar. E agora, vocês vão viver de quê? Agora, não sei, né? Porque aqui o único meio é só a prefeitura. E aí demitiram ele, então agora só Deus sabe. Vocês têm benefício do Bolsa Família? Tem. A gente tem o Bolsa Família, sim. Quanto recebe? 156. Mas isso não dá para uma família se manter. Vai ficar difícil a situação. Vai ficar bastante difícil. E se você pudesse voltar atrás, você voltaria atrás para ele não perder o emprego? Deixaria de ter trabalhado nessa campanha? Não voltaria atrás, de jeito nenhum. Continuaria o apoio para o Marcelo Miranda. Todos votaram nele aqui? Sim. Eu sei de meu voto, que eu votei nele. Meu marido não sei. Mas a família dele, a mãe dele, tio dele, vô dele, tudo apoiaram o Sandoval. Eu apoiei Marcelo Miranda. Por causa disso foram punidos? Sim, por causa disso. Se você pudesse mandar um recado para o prefeito, você falaria o quê? Eu falaria assim que isso é uma injustiça muito grande. Porque se o voto é secreto, a gente tem o direito de escolher em quem quer votar. Pois se não fosse assim, a gente poderia votar ao vivo, para todo mundo ver, não era? Não precisaria ter feito uma escolha diferente. Isso, não precisaria ter feito uma escolha diferente. O seu marido participou de uma tal reunião que teve numa chácara aí para falar para todos os funcionários apoiar o candidato Sandoval? Não, ele não participou dessa reunião, não. Essa que falou foi a Olívia, que é a esposa do Fred, que também foi demitido. Vocês ouviram aí. Antes de eu voltar aqui para Tocantinópolis, eu fui até a residência do atual prefeito, que todos sabem que é Laranja, do ex-prefeito e ficha suja Deusdete, conhecido como Nego d'Água. Eu fui lá na casa do Chibatinha, que é o José Otacílio. O carro dele, um Golf, estava na porta. A casa toda murada, então eu liguei para o prefeito para ver se ele me atenderia. E este mentiu descaradamente, dizendo que estava em Palmas. E ao ser questionado sobre o assunto, disse que não sabia de nada. Não sabia de nada ainda. Perguntei ao prefeito quando ele estaria de volta em Angico, ele respondeu que talvez no sábado à tarde, que é hoje, né? Então eu perguntei se na segunda-feira eu poderia falar, se ele poderia falar comigo, e ele respondeu que sim. Mas eu vou fazer melhor ainda, eu vou colocar o áudio da ligação que eu fiz para o prefeito, que é para ninguém dizer que eu estou com conversa que eu falei com ele. José Otacílio. Quem está falando aqui é o Roberlan Coquinho, da Rádio Sucesso, do site Toque Notícias. Como é que está o senhor? Tá ótimo. Bom. Deixa eu lhe falar, eu estou com a denúncia de uns moradores aqui da cidade de Angico, que diz que houve umas demissões aqui depois das eleições por causa de perseguição política. Eu queria falar com o senhor sobre isso. Eu estou em Palmas, eu nem sabia disso. O senhor está em Palmas, né? É. Então, deixa eu lhe falar. É a situação do senhor Adailton, o Fredson, é a Solange Bala. O senhor não está sabendo da situação, não, né? Meu Deus. E que dia que o senhor vai estar em Angico? Amanhã à tarde. Amanhã
Manhã, tarde. Então eu vou fazer o seguinte, na segunda-feira eu vou ligar pro senhor para me inteirar da situação, porque o senhor, quando chegar aqui, vai ficar sabendo, aí eu ligo pro senhor me falar o que tá acontecendo, pode ser? Então tá bom, na segunda-feira eu lhe ligo, tudo bem? Obrigado. Aí, vocês ouviram o homem falando. Vou até liberar aqui o microfone pro Bonifácio. Bonifácio, quero que você dê um bom dia para todos e comente essa situação que está acontecendo lá em Angico. Bom dia, povo de Tocantinópolis e região. Primeiro, quero agradecer os votos que tive aqui na nossa região e no estado. E como entrou em primeiro plano o negócio de Angico, eu fico estarrecido um pouquinho quando a pessoa diz, primeiro, o laranja não sabe de nada, não sabe nem disso. E que a pessoa precisa ser castigada, tem que dar um castigo porque votou democraticamente num candidato qualquer. Isso é um absurdo, isso não existe. O Angico não existe, não está existindo no país. Lá está na época, não é da chibata, a chibata já existe, né? Está na época dos grilhões, da corrente, da escravidão. Gente, que vergonha. Onde é que está o Ministério Público, a Justiça? O prefeito, que não é prefeito, tem no município de Darcinópolis a maior obra da administração, que é uma mansão na beira do lago. Quem quiser ver é só perguntar ao prefeito Nonato, que todo mundo em Darcinópolis sabe, e abertamente o Ministério Público não toma providência. Senhor promotor, faça uma viagemzinha lá no lago, no povoado Brejão de Darcinópolis, que está a maior obra da prefeitura de Angico, do Nego d'Água, com chibata, com laranja, com tudo. Os funcionários, o material de construção vai estar em toda a prefeitura. Precisa tomar providência disso. Mas, gente, pelo que apanhado da coisa toda, eu fico indignado. É que uns elementos desses ainda comandam uma cidade e o povo precisa ser libertado, gente de Angico. Vocês que vivem dizendo amém, a grande maioria, a Nego d'Água, a chibata, a laranja, crie vergonha e dê um grito de liberdade. A covardia não é inerente ao ser humano liberto, democrático. Criem vergonha vocês na outra eleição. Dê um basta nessa situação esdrúxula. Agora essas pessoas perseguidas, essa advogada, doutora, cadê o direito trabalhista? Cadê o aviso prévio? Olha, se a pessoa está trabalhando aí irregularmente, isso é improbidade administrativa, que entra advogado, entra o laranja, entra o príncipe, entra quem quer que seja. Vamos cumprir as leis desse país. Não existe mais escravidão. Ei, você não votou em mim, está demitido. Você votou em fulano tal, vá pedir emprego para ele. Não, senhora. O município é de todo. Não é de chibata, nem de laranja e nem de Nego d'Água. E muito menos de caixa d'água. Gente de Angico, comece a colocar no peito de vocês o sentimento da esperança, da democracia, da obediência às leis. E expurguem da política esses ditadores de meia tigela que estão infelicitando esse povo. Eu peço isso ao povo de Angico, vamos nos unir. Eu estarei aí vigilante. E a esse pessoal que foi prejudicado, eu coloco um advogado à discussão, o doutor Leandro Finelli, para meter o cacete nesse laranja, chibata, água, Nego d'Água e etc. Os ditadores de Angico, os satanás, os diabinhos que estão aí infelicitando o povo de Angico. É uma vergonha, como diz o Boris Casoy. É isso aí, Bonifácio. Eu também concordo com o que você falou. Inclusive, ontem eu até passei o telefone de um advogado de causa trabalhista para entrar em contato com eles também, porque com certeza eles têm direitos, né? Claro, não existe nada nesse país que não tenha direito. E se eles contrataram o povo irregularmente, vão responder por isso, por improbidade. Ainda mais, doutor, vamos olhar a mansão do Nego d'Água com chibatinha,
lá em Darcinópolis. Será que só nós sabemos disso? O povo sabe. Eu vi aqui a declaração do senhor Adail. Todo mundo sabe, menos o Ministério Público, menos a Justiça, menos a polícia. Senhor delegado, vai abrir um inquérito. Faça alguma coisa. Socorra esse povo que está abandonado e que agora vai começar a ser olhado, porque o Zé Bonifácio foi muito bem votado lá, apesar da compra maciça de votos praticada pelo seu Nego d'Água e pelo seu Chibatinha e pelo seu Eduardo Siqueira Campos. Eu estarei lá para ser uma voz do povo de Angico na Assembleia. Bonifácio, voltando ao assunto lá desses garis, no caso, se eles resolverem voltar atrás, esses garis deveriam aceitar essa recolocação? Aí é um problema da independência de cada um. O emprego não é de chibata e nem de Nego d'Água, é do município. O cidadão é um munícipe. Todos têm direito a casa, a emprego, a asfalto, aos benefícios que o poder público pode dar. O poder público não é direcionado a uma pessoa. Ele é de todo mundo, de quem votou contra ou votou a favor. O gestor não é só dele. Eu vi falar num caso que teve uma festa pública lá na praça pública lá em Angico, a prefeitura, eu acho que era o aniversário da cidade, e chegou um cidadão lá e estava lá brincando, dançando, a festa do povo, né? E o povo do Nego d'Água, com o Nego d'Água e tudo, expulsaram o cara porque o cara não tinha votado nele. Olha que estado de estar nesse Angico. Gente, vamos criar vergonha. Expulse esses bandidos que estão no poder. Expulse, por amor de Deus, criem um espírito democrático e de liberdade. É isso aí. Bonifácio rasgou o verbo aqui sobre esse assunto. Eu também fiquei muito indignado, mas o deputado tem mais conhecimento, já disse tudo que a gente queria ouvir. Bonifácio, já que a gente está falando lá de Angico, eu aproveitei a ocasião, sabia que você vinha aqui no programa, eu aproveitei a ocasião que eu estava lá ontem à tarde e procurei algumas lideranças que ali apoiaram. Encontrei o Fernando Medrado, e o Fernando Medrado gravou uma entrevistazinha comigo. Eu perguntei para ele o que ele tinha achado da votação lá no município, e ele disse o seguinte, eu vou colocar aqui, peço que você ouça. Eu estou aqui na cidade de Angico, Tocantins, com o Fernando Medrado, que foi um dos apoiadores do candidato a deputado estadual que conseguiu a reeleição, José Bonifácio. E, Fernando, eu gostaria de saber se a votação que foi dada ao José Bonifácio do grupo de vocês foi satisfatória, era o que vocês imaginavam? Foi mais ou menos, não foi o que nós imaginávamos não, porque tinha muito candidato aqui na região, tinha muita líder política aqui apoiando, nós dividimos aqui com 4 líderes políticos, e o pior para a gente aqui foi os porongadores de voto de fora, que levaram 262 votos da nossa cidade. Quando o povo precisa da gente aqui, é com a gente. Quando a gente quer o voto, é no de fora. Por isso que o Mercedão não chegou onde a gente queria, mas vamos fazer as benfeitorias suficientes para o Angico. E, Fernando, a votação do governador, o que você diz sobre a votação que o Marcelo Miranda teve aqui no Angico? A votação foi boa, teve uma diferença aí para eles, mas nós sabemos, nós estávamos lutando aí um pinto contra um leão, nós não dá conta disso não. Tá aí, Bonifácio, o que você diz dessa... Ele disse que você não chegou onde queria, mas eu acho que é porque a votação lá, né, não foi lá do deputado. Justamente. Lá tinha os 2 prefeitos, Caixa d'Água e Chibatinha. Olha, nenhum tem nome, tudo é apelido, né? Ele estava apoiando o Príncipe. E o Príncipe, inclusive, elogiou que Angico era a única cidade que tinha 2 prefeitos. Para mim é uma vergonha, para o Príncipe é motivo de satisfação, né? E eles colocaram o quente. Aliás, antes da eleição, o deputado Amério Caires reuniu seus líderes, inclusive a dona Leolinda, a dona Leoneide e outros líderes, e mapeou a minha eleição como perdida, porque eles conseguiram entrar em todos os municípios onde eu tinha voto, inclusive em Tocantinópolis, comprando com padre, afilhado, amigo, rapariga, tudo que tivesse, que soubesse que era eleitor meu, era para ser comprado a peso de ouro. Mas só que eu fui mais inteligente do que eles. Eu consegui, entendendo a estratégia dessa catrevagem, eu consegui fazer uma estratégia procurando votos onde pesquisa não pegava. Votos aqui das colônias de pescadores, de associação, de sindicatos,
Onde a pesquisa não pegava, assim, onde a gente tem 100, 200, 150 votos, 80 e me expandi por mais de 20 cidades com essa votação. Aí furei a estratégia dos camaradas de ataque aos meus votos, inclusive aqui em Tocantinópolis. E eu digo aqui, ó, eu não sou homem de rodeio, só aqui em Tocantinópolis eu tenho 3 casos, um no Alto da Boa Vista, do irmão, de uma irmã de criação minha, onde foi colocado vidros e etc., pago pela representante do deputado Amélio Caires e da deputada Dorinha, ambos eleitos. Lá no Passarinho eu tenho 2 casas onde tem telhas, etc., material de construção, tijolos, telhas, eternite. E se quiserem que eu prove, eu provo. Aqui houve um avanço imensurável nos meus votos para tentar me derrotar. Mas a população aqui não se vende assim facilmente não, né? Eu me considerei assim, Coquinho, tu lembra da ponte do rio que cai do Faustão? O cara vai correndo numa corda e as bombas vão caindo em cima dele, né? E alguns conseguem atravessar a ponte e ganhar o troféu, pois eu fui do mesmo jeito. À medida que a corrida eleitoral ia saindo, eu ia bombardeado, resistia, ia para frente, resistia, ia para frente, resistia, ia para frente, e isso resultou em 14.866 votos. Os meus adversários, eu acho que estão tristões. Me disseram que quem tinha rua aqui que com 10 caixas de cerveja já fechada para comemorar a minha derrota. Foi longe, não foi? Eu não saí derrotado, saí super vitorioso, num chapão, um estranho dentro do ninho, onde todos os deputados, o candidato a senador, o governador, investindo maciçamente para me derrotar. E eu ganhei. Ganhei por quê? Graças ao povo do meu estado, da minha cidade, da minha região. Oh, felicidade! Não foi desta vez que meus adversários puderam festejar uma derrota minha. Ah, meu Deus do céu, eu sou muito agradecido ao povo da minha terra, viu? Tá certo. Bonifácio, nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltamos para continuar o nosso debate aqui. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 27 minutos. A boca ia enchendo por 7, os belezas que eu estou rindo aqui. Ia dizendo 7 horas e 27, mas é 8 horas e 27 minutos. O deputado estadual recém-reeleito José Bonifácio está aqui comigo no estúdio. Hoje nós estamos conversando sobre o resultado da eleição. Ele já deu sua opinião sobre a situação do Angico. E já que nós estamos ali pertinho do Angico, Bonifácio, vamos dar um pulo para Luzinópolis. Eu queria que você falasse sobre Luzinópolis, a sua votação, se você gostou da sua votação lá em Luzinópolis, e o futuro daquela cidade com o candidato majoritário deles lá, que é o Eduardo Siqueira Campos. Coquinho, eu gostei da votação em Luzinópolis. Agora, quem não deve ter gostado é os políticos e o povo de Luzinópolis, pelo seguinte: a minha votação não me faz majoritário em Luzinópolis. Eu sou minoritário. Quem vai mandar lá em Luzinópolis é o Rocha Miranda, é o Zezinho, é o PMDB mais tradicional. Os empreguinhos que tem lá, que é dado à família do Almeida, Antônio Novato e tudo, vai voar tudo. E o José Bonifácio não vai poder fazer nada. Mas isso foi explicado para eles antes. Olha, se acontecer isso, isso e isso, como é que vai ser? Eu não sei o que vai ser dos meus amigos. E aí? Pisaram na bola, não pisaram? Com certeza. Entraram no jogo do Príncipe, entraram no jogo do Amélia, entraram no jogo de quem e se furaram. E é o seguinte, eu agradeço o povo de Luzinópolis que votou em mim, meus amigos, Antônio Novato, Leontino Labre, o Cruz, o Simeão, Cancão, esse povo todo, meus amigos. Agradeço a vocês demais, eu tive os votos dos amigos. Agora, as consequências políticas que advirão, pelo menos nos empregos, nas coisas, lamentavelmente, Zé Bonifácio vai ficar olhando de longe. Tá certo. Bonifácio, vamos voltar recuar um pouquinho. Eu estive lá em Dacinópolis ontem também, quando eu ia para Angico, eu optei ir por ali para me passar em Dacinópolis, para ver se eu falava com o prefeito Nonato. Eu encontrei com ele lá, ele até gravou uma rápida entrevista comigo, eu vou colocar ela para você, porque no final ele citou seu nome. Vou colocar aqui a entrevista com o Nonato. Eu estou aqui na cidade de Dacinópolis
na Prefeitura Municipal com o prefeito Nonato. Nonato, eu gostaria de saber se você realmente aprovou a votação que o José Bonifácio, deputado majoritário aqui do seu município, apoiado por você, se você realmente aprovou a votação que a população deu para você, em homenagem até pelo que você tem feito por Dacinópolis. Aprovadíssimo, porque o nosso deputado Bonifácio, ele fez por merecer. Então, ele teve essa votação expressiva pela parceria, pelo apoio, pelo seu jeito simples de ser, um cara leal, correto, e por tudo aquilo que eles vêm nos ajudando. Então, eu acredito que o nosso povo deu respaldo à altura do que ele merecia. Nonato, na eleição para governador, foi também o que você esperava? Sim, porque foi igual eu frisei muitas e muitas vezes em cima dos palanques, né? A diferença entre os dois candidatos. Marcelo Miranda já tem uma história cravada dentro do Tocantins e principalmente dentro do nosso município, onde houve várias e várias obras na época que ele era o governo. Então, cada voto que o Marcelo adquiriu aqui em nosso município foi pelos feitos que ele teve no passado. E a eleição para deputado federal também foi esperado? Claro, o nosso deputado federal, tanto o Irajá quanto o Lázaro Botelho, foi uma votação boa, expressiva, principalmente a do Irajá, pelas emendas que ele vem colocando no nosso município. Então, aquilo que o deputado vem aqui na época, sobe em cima de palanque, que leva o voto do povo, mas ele tem que lembrar de voltar e colocar as emendas para que tudo isso possa ser revertido em obras sociais. Nonato, a última pergunta sobre o Senado. O Senado também, você gostou da votação que foi dada aqui no seu município? Claro, senadora Cátia Abreu, uma grande parceira, e são vários e vários cursos aí do Pronatec, onde teve emendas para o nosso posto de saúde, e vejo que a votação da nossa senadora realmente foi uma votação em tudo aquilo que ela já tem feito pela gente. Então, o nosso povo deu a resposta a ela do agradecimento de cada voto que ela teve aqui dentro. Nós vamos estar com o deputado estadual reeleito José Bonifácio, agora no nosso programa. Você tem algum recado para dar para ele? Sim, só um abraço ao nosso deputado e dizer que a gente está aqui, é parceiro, é companheiro e que ele conte comigo sempre. Bonifácio, é com você. Nonato é um grande companheiro. Aliás, Coquinho, eu centrei muito com meu filho na campanha de 3 prefeitos. Dacinópolis, Nonato, Maurilândia Leoneide, Luzinópolis Ari. E muito mais com Ari e Leoneide do que com Nonato. E foi o que deu fruto, foi o Nonato. Os outros me viraram as costas. Aliás, eu fiz um comício em Maurilândia. Quando foi no outro dia, a Leoneide saiu de casa em casa, fazendo um cadastro para dar Casa Popular que nunca fizeram uma, para pressionar o povo a votar no Amélio Caires. O maior sentimento aliás, o maior sentimento que deve existir numa pessoa é o de gratidão, né? A Leoneide e o Ari foram gratos a mim. E o Ari ainda foi assim mais resoluto, porque ele apoiou um candidato, mas não fez a campanha acendada contra Zé Bonifácio. E a Leoneide fez. E ela recebeu uma resposta merecida do povo, mas ia ter mais voto lá, ela conseguiu tirar muito. Aliás, a coisa que mais me dói dentro do peito foi a Leoneide ter tirado o voto de um dos maiores amigos que eu tenho em Cachoeirinha, aliás, em Maurilândia, que é o Agostinho Medrado. Essa foi doída, que ela tirou o Agostinho Medrado de votar em mim. Também subestimou lá, deixou subestimado um menino que pode ser até um candidato, o filho do Lorilóia. Ela botou quente, mas o povo, talvez não os mais ligados a mim, mas o povo de Maurilândia deu uma resposta e a Leoneide deve estar com a cabeça quente com o que aconteceu lá em Maurilândia. Com certeza, ela não me terá do seu lado na reeleição. Pode ser qualquer um candidato que tiver contra, eu estarei, porque ela faltou comigo na hora que eu mais precisava. Ela se aliou àqueles que quiseram me derrotar. E eu saí heroicamente desta eleição, onde me foi tirado os prefeitos, os maiores amigos meus, onde foi tirado os meus afilhados, compadres, amigos.
onde foi comprado milionariamente alguém que queria votar em mim. Rapaz, eu fiquei tão chateado quando eu vi o padrinho da minha filha fazendo campanha contra mim, um cara que eu não fiz nada contra ele, nunca prejudiquei. A troco de quê? Do dinheiro. Eu quero que ele diga que não foi aqui. A troco do vilipêndio. Essa política é como diz o Paulo Rito, essa política é uma beleza. Ei, Paulo Rito, foi uma beleza, mas o pessoal saiu derrotado. Nem festejaram nada, os 6 mil votos, 4 mil, 3 mil que o senhor Amélia ia ter se resumir a 800 e pouco, que é o voto da força do dinheiro. Os adversários saíram derrotados, o governo saiu derrotado, o príncipe saiu derrotado, Zé Bonifácio saiu vitorioso pela graça do povo, pelo reconhecimento do povo. Aos meus adversários, que adiem por mais alguns tempos as cervejas que beberão na minha primeira derrota, mas é uma vida longeva na vida pública, e eu agradeço isso ao povo e a Deus. Deus não ia me salvar das empucas que eu entrei na saúde para ser derrotado vilmente pela força do dinheiro, pela força do governo. E Deus me fez escolher o lado certo. Eu escolhi Marcelo Miranda e tudo se comprovou que foi o lado certo. Eu sou agradecido a Deus e ao povo. Bonifácio, eu estou sorrindo aqui porque eu estou olhando a sua votação nos municípios que nós acabamos de citar, né? E todos eles teve uma psiga do príncipe, como você chama, Eduardo Siqueira. Está aqui em Maurilândia. Em Maurilândia você tirou 534 votos, sendo majoritário. O segundo colocado foi o Amélio Carlos, ficou 90 votos atrás de você. E o príncipe ainda despontou com 99 votos lá em quarto lugar, né? Então a perseguição está concretizada. Eu estava prestando atenção aqui. Bonifácio, e Nazaré e Cachoeirinha? Cachoeirinha eu tive alguns apoios a mais nessa eleição e aumentei os meus votos. Mas lá houve uma atuação violenta do prefeito. No começo ele foi para o campo e obrigou. Olha, eu tinha uma pesquisa lá ainda do mês de começo de agosto, em que o Marcelo Miranda tinha 90% de intenção de voto lá, e o prefeito mudou isso. Mas eu permaneci muito baseado nos meus amigos. Na outra eleição, eu tive 177 votos, e aumentou agora para 200 e quanto aqui, meu Deus? 258. 258. Um aumento, mas pelos apoios que eu tive, a mais, né? Essas cidades que eram Tocantinópolis, se eu não tiver apoio de ninguém, eu ainda tenho um voto. E eu agradeço, dou um abraço ao povo de Cachoeirinha, agradeço os votos, mas também não sou majoritário. O Rocha Miranda é que é o majoritário de lá. Vilmar? Não, o majoritário do lado dos Marcelo Miranda. Do Marcelo, tá certo. Lá em Luzinópolis, o príncipe que foi apoiado pelo Ari é que é o majoritário, mas é da oposição. E o Miranda conseguiu ter mais votos do que eu, é quem vai mandar lá. Os majoritários que eu falo do lado do governador. Tá entendido. E Nazaré, Bonifácio? Nazaré foi ótimo, mas eu sempre fui, nas pesquisas lá, o primeiro lugar, né? Agora, a força do dinheiro do prefeito e do príncipe me botaram lá em quarto lugar. Mas é uma grande votação. Eu só tive 50 votos na outra eleição lá. E agora, 380. Eu tive 381 votos. E eu agradeço ao Marrom, ao Paulo Otério, à minha família, aos meus amigos. Ainda tive voto de amigos que poderiam ter me apoiado mais maciçamente do PMDB, que eu desculpo, porque foi para o Milton Franco. O Milton Franco é um neto de Tocantinópolis e tinha condição de ser eleito. Mas muito bom o Nazaré. O Moreira, um dia no banco, me disse: Bonifácio, você vai ter de 250 a 300 votos em Nazaré. Quase que ele acertou, mas errou para menos. E eu, inclusive, agradeço ao deputado Moreira, que ele andou me arrumando alguns votos em algum lugar, até dentro do seu gabinete. E o príncipe estava aqui no seu encalço, ficou em sexto entre os eleitos, com 38 votos lá em Nazaré. 38, pois é. Está no meu encalço. Era a votação como perseguida. Isso aconteceu em Taguatinga. Taguatinga foi mais violenta ainda, né? Lá o prefeito Regis saía oferecendo até para gente lá da colônia de pescadores, ele ofereceu logo, foi 15 mil para uma.
realmente eu cheguei lá, os amigos meus disseram, olha, estão botando nos seus votos como cobra bota em saco. Mas lá o Príncipe conseguiu ser majoritário, né? Eu consegui sobreviver, pelo menos. E o Príncipe foi o majoritário lá? Majoritário na compra, a compra absurda de votos. Coquinho, você sabe que o povo comenta aqui, inclusive de dentro de gabinete, o Amélio Carlos, para pegar essa votação, ele gastou mais de 4,5 milhões de reais. E o Príncipe, 15 milhões, para ter 27, 28 mil votos. Paulo Vitor, isso é uma beleza, isso é uma vergonha mesmo. Bonifácio, acabaram de enviar uma mensagem aqui, eu acredito que seja de Maurilândia, onde diz, Coquinha, aproveitando a fala do deputado sobre Maurilândia, lá também haverá demissões de funcionários, porque não votaram no candidato a prefeito. Dizem que ela está só esperando as eleições esfriarem para fazer as demissões. Inclusive eu tenho uma caçamba que deve ser demitida logo lá. Uma caçamba, Teve uma outra moradora mandou uma mensagem aqui, diz que mora na rua Amazonas, Alta Boa Vista 2. Bonifácio, você está de parabéns, votei em você e votaria 1000 vezes de novo. Justamente são as pessoas que não são compráveis, não se vendem, não há telha ternite, cimento, vidros e etc. que compram. Eu digo assim, eu sou tão feliz com a minha cidade. No caso, Bonifácio, você diminui os votos, diminuiu, porque tem uns que se vendem. Inclusive compadres, afilhados, amigos e tudo se vendem. Mas tem aquelas pessoas talvez lá do Alto da Boa Vista mesmo, os mais humildes, que têm vergonha na cara e não se vendem. Agora, vamos ver, aqui se fazia 2 campanhas, campanha para prefeito e campanha para deputado. Eu acho que a campanha para prefeito furou. Tá certo. Bonifácio, voltando ao assunto aí do Eduardo Siqueira Campos, eles tentaram lhe comprar. O Eduardo Siqueira Campos tentou lhe comprar para ir para o lado dele? Não, Eduardo propriamente não, mas o esquema do governo, que é coisa, muitas vezes, Ai Maria. Tá certo. Muitas vezes. Bonifácio, já são 8 horas e 42 minutos, nós vamos ter que encerrar o programa, então vou deixar o microfone liberado para você finalizar o nosso programa de hoje. Minha gente, eu gostaria de agradecer peoradamente ao povo da minha cidade, que me deu 4.359 votos. Enquanto que o segundo colocado aqui teve 1.200 e foi muito bem votado. Sim. O terceiro, 818, e etc. Ao povo da Filadélfia, que me deu 1.050 votos. Darcinópolis, por votação, 862 votos. Só perde para Tocantinópolis em termos de porcentagem, né? Palmeiras, 642 votos. Arapuema, 572. Esse aqui não sabe, não estavam prevendo. Maurilândia, de novo, aumentei os votos da outra eleição para cá. 534 votos. Mesma turminha, o Jorlão, o Xuxa, o terrorista e mais algumas pessoas, a Mira, o Osto, o Evaldo, tanta gente. Apris, Palmas, Araguaína, 494 votos. A outra vez eu tinha 500. Quase que chegou do mesmo tanto. Palmas aumentei para 478. São Bento, olha São Bento. Lá eu sou majoritário, tive maior que o Chiquinho, que é de lá, né? 411. Aguiarnópolis, 385. Essa votação aqui, ela houve uma perseguição muito violenta financeira, patrocinada aqui pelo seu Jaquinho do Posto e pelo Zequinha Cabral, na compra violenta de voto para o seu Olinda. E quero que diga que é minha mentira, porque eu provo e tem prova concreta. Praia Norte, 381. Nazaré, 380. Vanderlândia, 380 também. Itaguatins, 354. Aqui o dinheiro do Príncipe funcionou violentamente. Mas a Colônia de Pescadores, o Toninho, o professor, e muitos amigos lá, o Antônio Pedro, foram guerreiros. Eu agradeço a eles e a todos que me apoiaram lá. O Iramai, muita gente, Irã e etc. Né? Giloca, meu amigo velho Giloca. Muito obrigado. Angico, 328. Contra o Príncipe, 2 fantasmas, um chibata,
um nego d'água e etc. Né? São Miguel, 304 votos. Muito bom, muito obrigado, Paulo Berto, ex-prefeito. Santa Terezinha, 283 votos. Obrigado, Edivaldo, Cleibson, Regivan, João, todos que votaram em mim. Cachoeirinha, meus amigos, 258. Ali destacando o seu Adélcio, o ex-prefeito, Zélio. É o Zélio Herculano, né? É o Zé Torres. Deixa eu ver mais aqui. Babassulândia, Cachoeirinha. Babassulândia, 241 votos. Isso aqui é só a colônia de pescadores arrumada pelo Haroldo, né? Buriti, 229. Boa. Isso aqui a Edna funcionou violentamente com o Brito. O Brito, apesar de estar trabalhando no estado, aliás, no estado do Pará, vinha e eu tive a 4ª votação maior lá de Buriti, né? Luzinópolis, meus amigos, 186. Araguatins, 164. Goiatins, 137. Isso aqui são lugares aqui em Goiatins, tudo que eles não chegavam, porque a pesquisa não apontava nada, né? Aí eles não chegavam lá, né? Augustinópolis, isso aqui foi a votação amada pelo Donatino Coco, grande líder meu lá de vice-prefeito de Aguiarnópolis. Lá no sertão, 164 votos, né? Ananás, 116. Isso aqui é fruto da amizade do Paulo Sérgio, junto com o pessoal aqui da ex-sogra do Babal, que me arrumaram esses votos lá, onde pesquisa nenhuma puxava, né? Aí os caras não sabiam. Aí vem Recurso Holândia, o Betinho. Sem nem ir lá, a Betinho me apoiou, me deu 108 votos, votos de amizade, de companheirismo, de gente de Tocantinópolis. É a força do amor de Tocantinópolis indo estender seus tentáculos lá na Recurso Holândia. Abreulândia, 104 votos. Isso aqui é do primo meu, ex-prefeito, dá também de graça. Formoso do Araguaia, 91 votos. Isso aqui da família do Rendo Salim e alguns amigos meus da tribo do Idajuri Carajá. Axixá, sabe como é que pega esses votos? 87. Pega não, menino. Aí Nova Olinda, 72 votos. Barra do Ouro, 64. Guaraí, isso aqui, fruto de alguns amigos, do sogro do Delvani, da Claudete, um sargento lá da polícia, etc. Onde pesquisa nenhuma pega. Aí os caras se furaram, pensando que eu estava derrotado. Não é meu ilustre deputado Amélio Caes, né? Bonifácio extrapolou as perspectivas de vocês. Vão ter que me aguentar lá para polemizar com o príncipe, com o rei, com quem quer que seja que infelicite esse estado. Campos Lindos, 59. Esse aqui é o voto do Itamar, lá da igreja de Nossa da Santa Rita. Paraíso, 39. E daí por diante, Carmolândia, olha, Carmolândia, 35 votos. Sabe quem me arrumou isso aqui? Zequinha Murici, José Murici Neto, filho da dona Gentileza. Tá lá, 35 votos. Sem eu ir lá de amizade, esse povo não sabia desses meus votos. Eu fui votado em 100 cidades do estado, Coquinho. Se soubesse, o príncipe tinha ido atrás. Eles não, é igual diz o Lael Chaves, eles não contavam com a minha astúcia. Obrigado, meu Deus, obrigado, povo do meu estado, da minha cidade. Obrigado aos meus adversários que gastaram tanto dinheiro com o povo, tentando comprar meus votos, fazendo assim uma distribuição indireta de renda, de recursos públicos. Eu soube que bem no finalzinho o deputado Amélio botou a faca no pescoço do Sandoval, ainda levou 1,5 milhão, que deve ter sido distribuído um bocado dentro de Tocantinópolis, do Bico do Papagaio e de toda a minha região. Até para isso eu sirvo, mas eu só não sirvo mesmo para fazer a felicidade daqueles que querem me ver derrotado, morto e apagado. Deus está comigo, o povo está comigo. Obrigado, meu Deus, obrigado, povo do meu estado. Esse que vocês ouviram foi o deputado recém-reeleito José Bonifácio Gomes de Souza, que vai para mais 4 anos de mandato. Ele agradeceu aos votos que teve nos municípios da região
e também aqui em Tocantinópolis. Tem uma mensagem aqui, Bonifácio, onde diz, ó, lá de Araguaína, está acompanhando aqui o nosso programa. Votei no Bonifácio e votaria quantas vezes precisasse. Manda um abraço para ele aí, tá? Uma boa audiência. Pede para ele mandar um abraço para Araguaína. Tem muita gente aqui que mora e pediu muito para ele. Elcio Juliette. Eu falei Araguaína, tive 494 votos. Foi uma excelente votação e eu agradeço. Olha, na minha eleição de deputado federal eu tive 500 e poucos votos. Nessa outra de estadual eu tinha 505, agora 494. Permaneceu praticamente o mesmo eleitorado. E eu mando um abraço a todos vocês, me congratulo com alguns companheiros que foram eleitos de Araguaína, o deputado Jorge Frederico, que eu sei que lutou muito para ser eleito, correu atrás, foi para Vanderlândia, foi para Babassulândia, fez por merecer, é um grande deputado. Vamos receber com a expectativa a deputada Valdeirês, o deputado Helenil da Penha. Eu mando um abraço ao povo de Araguaína, aos eleitos e principalmente aos meus eleitores. Um grande abraço com o meu agradecimento. É isso aí. Assim, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Já estamos com o horário vencido aqui. E quero aproveitar, tem um convite aqui feito pelos indígenas apinagés, onde estão convidando a todos para participar da festa de Nossa Senhora Aparecida, que acontecerá amanhã, dia 12 de outubro, que é dia das crianças na aldeia São José. Segundo a programação enviada aqui pelos indígenas, pela manhã haverá Santa Missa e batizados. Meio-dia, almoço para as crianças. 2 horas da tarde tem torneio de futebol entre as aldeias vizinhas e povoados. À noite, a partir das 21 horas, festa com a banda Luizinho e Companhia. Desde já agradece os indígenas da etnia Apinagé, nosso amigo Orlando Apinagé. E também tem festa hoje lá na Zezinha com o Estênio. Eu vou já engraxar o meu sapato para daqui a pouco estar lá pulando só no pé só. Um abraço a todos os ouvintes aqui da Rádio Sucesso FM. Muito obrigado pela paciência. Volto na segunda-feira, se Deus nos permitir. E todos os dias Ele está permitindo que a gente volte com esse ótimo programa A Hora é Agora. Um abraço.